Fala galera, beleza? Eu sou o Léo, professor e platonista de Geografia do Poliedro. Estou aqui com vocês hoje para responder a questão número 5. Estamos na página 329 da apostila Tetra 2, ok? Aulas 19 e 20, aqui na discussão de Geografia Agrária, da frente 2, tudo bem? Questão 5, questão da FUVEST 2018. Vamos dar uma lida aqui nesse enunciado. Países europeus como França e Alemanha têm valorizado, principalmente nas últimas 2 décadas, o estabelecimento da menor distância possível entre as áreas de produção agrícola e de consumo, o que se denomina como circuito curto. Na França, o circuito curto é reconhecido por integrar no máximo um intermediário entre produtor e consumidor, quando não se trata de uma venda direta. No Brasil, ainda que não haja uma definição oficial, o circuito curto é identificado pela proximidade entre produtor e consumidor. Considere a definição apresentada e analise as 3 afirmações. Bom, antes de falar das afirmações particularmente, vou mostrar para vocês aqui um esqueminha que eu fiz rapidamente para representar mais ou menos o que seria essa ideia de circuito curto e de circuito longo, ok? São 2 modelos diferentes de produção e distribuição agrícola. Vamos entender como isso funciona. Vamos pensar o seguinte: eu sou um produtor de melancias, adoro melancias, aliás. Então, eu sou um produtor de melancia que vai vender as minhas melancias para o mercado de 2 formas distintas. Vamos supor que, num primeiro momento, num circuito longo, eu vá vender cada uma das minhas melancias por R$ 1,50 a um intermediário, que vai ser, por exemplo, uma pessoa que vai até a minha lavoura, vai até a minha fazenda, vai comprar a minha melancia, vai colocar essa melancia num caminhão e vai transportar essa melancia, por exemplo, até um mercado. Esse intermediário vai vender cada uma das melancias compradas por R$ 2,00, para que ele tenha pelo menos uma margem de lucro ali de 50 centavos, ele consegue obter um valor, né, correspondente à venda desse recurso. Lembrando que aqui estamos usando números também, tudo bem, fictícios, é um exemplo só para a gente ter mais ou menos uma ideia de como funcionaria. Beleza, uma vez vendendo para essa rede de comércio ela pode vender por um preço maior, eventualmente, e especialmente se for uma grande rede de comércio, uma rede de comércio que atua em várias regiões distintas, que tem, digamos, algo próximo de um monopólio no abastecimento alimentar, por exemplo, de uma cidade. Estou pensando nas grandes redes de supermercado, né, nas grandes redes varejistas ou mesmo atacadistas, ok? Quanto maior for o controle do mercado por parte de uma rede de comércio, maior é a possibilidade dela ampliar ou estabelecer o preço, né, de acordo com seus próprios interesses. Então, eu chutei o valor bem para cima aqui para fazer uma ilustração desse quadro, tudo bem? Então, essa rede de comércio venderia aquela melancia por R$ 5,00. Então, notem que o valor que o consumidor paga no produto, R$ 5,00, é mais do que 3 vezes o valor pelo qual esse produto foi inicialmente vendido pelo produtor. E o lucro, né, que a rede de comércio tem é muito maior do que o lucro que o produtor colocou aqui. Novamente, são números aleatórios, são números fictícios, mas eu diria que são números que dialogam de modo mais ou menos próximo com o que a gente tem na realidade. Tudo bem? E aí vale novamente a menção. Se eu estiver pensando aqui numa rede de comércio de menor proporção, naquele mercadinho ali do bairro e tal, né, um mercadinho ali de família, algo do tipo, sem necessariamente pensar numa grande rede de comércio, aí tudo bem, possivelmente esse valor seria mais barato, né? Até porque a capacidade desse mercado em comprar em grande escala e, portanto, diminuir o seu custo de produção é um pouco menor, tudo bem? Então, pensando nesse raciocínio, o que a gente consegue observar? No circuito longo, o produtor não é assim tão beneficiado, porque ele não consegue vender o seu produto por um custo, né, por um valor teoricamente justo, ok? E o consumidor acaba também pagando um valor efetivamente mais elevado por conta, né, desse controle de mercado que existe por parte das grandes redes de comércio. Num circuito curto, né, pensando no modelo mais ideal possível, pensando sem qualquer tipo de intermediário entre produtor e consumidor, nós teríamos uma relação direta, uma venda direta. O próprio produtor se encarrega de vender ao consumidor. Isso é feito, por exemplo, através de cooperativas agrícolas. Então, vários produtores que se organizam entre si, centralizando a produção, ok? E obtendo algum tipo de mercado consumidor. Então, por exemplo, né, você liga diretamente ao produtor e encomenda uma cesta de produtos agrícolas que vai chegar na sua casa, com todos os produtos produzidos pelo produtor e transportados pelo próprio produtor. Nesse caso, olha que interessante, eu consigo pagar um valor relativamente mais baixo do que eu pagaria comprando numa grande rede de mercado, e, ao mesmo tempo,
mesmo aquele valor sendo mais baixo para o consumidor, ele é ainda um valor mais alto para o produtor. O produtor aumenta o seu lucro e o consumidor diminui o seu custo. Tudo bem? Por essa razão que o circuito curto ele é entendido como um modelo interessante de produção agrícola, porque você consegue obter uma relação justa tanto para produtor como para consumidor. Novamente, né, você pode estar aí pensando, mas esses números aí você tirou da onde? São números realmente, né, aleatórios, eu coloquei aqui só para a gente ter de fato uma noção de como funcionaria esse processo, mas ainda assim eu diria que eles estão mais ou menos de acordo com o que a gente tem de modo geral no mercado da produção agrícola no Brasil, por exemplo, nas grandes cidades brasileiras, por exemplo, tá bom? Então, são números aleatórios, mas assim nem tanto, pode confiar em mim, tá mais ou menos próximo daquilo que a gente tem na realidade, tá bom? Então, só para demonstrar como seria o funcionamento desses dois modelos. Vamos voltar então à questão e dar uma lida nas alternativas. Na primeira, ele vai falar o seguinte: a proximidade entre a área de produção agrícola e de consumo pode contribuir para a redução da emissão de dióxido de carbono, de CO2. Aqui ele está pensando também numa ideia de proximidade do ponto de vista físico, né? Então, as áreas de produção situadas geograficamente próximas às áreas de consumo. Realmente nós temos uma redução da emissão do dióxido de carbono pensando no transporte que seria necessário para viabilizar essa relação comercial, né? Então, o caminhão, por exemplo, que vai lá na fazenda comprar minha melancia e vai levar para o mercado, né? Conforme for menor essa distância, diminuem, né, as emissões de poluentes. É também favorável do ponto de vista ambiental. Podemos considerar essa como correta. Na segunda, ele fala que o objetivo fundamental do circuito curto é a ampliação da lucratividade das grandes indústrias alimentícias, com ganhos advindo da redução dos custos de transporte. Acabamos de mencionar que, de fato, né, o transporte eventualmente torna-se mais eficiente num circuito curto e, portanto, tanto os custos como os impactos ambientais associados a isso tendem a ser menores. Ok? Vale esse raciocínio. Por outro lado, se a gente pensar naquele modelo de circuito curto que eu apresentei para você, em que nós temos um contato direto entre consumidor e produtor, será que permaneceria existindo a figura das grandes indústrias alimentícias? Esse é o ponto. Se estivermos pensando no modelo mais ideal possível de circuito curto, viabilizando essa venda direta, consumidor e produtor tendo um contato direto, a ideia seria, na verdade, dificultar ou tornar, né, menos ampla a participação das grandes indústrias alimentícias, ok? Então, no limite, você poderia considerar que o fundamental objetivo do circuito curto é, na verdade, garantir um benefício mais direto aos produtores e consumidores. Enquanto as grandes indústrias alimentícias, elas seriam, num mundo ideal, né, num cenário ideal, elas não seriam nem parte dessa cadeia de circulação da produção. Tudo bem? Pensando no benefício de produtores e consumidores agrícolas, o ideal seria a ausência dessas grandes indústrias que funcionariam como intermediários em um circuito longo, por exemplo. Tudo bem? E então, podemos considerar essa segunda afirmação como incorreta. E aí nos resta a número 3, que vai falar o seguinte: com um circuito curto, são geradas novas relações sociais pelas quais se pode atingir o preço justo das mercadorias, tanto para o consumidor como para o produtor. É justamente aquilo que nós havíamos visto lá na minha representação, ok? Eu consigo, ao mesmo tempo, diminuir o custo de aquisição do produto para o consumidor e ampliar o custo de venda, o valor de venda para o produtor, estabelecendo um meio termo que seja justo para os dois, ok? Então, esse seria, de fato, o principal interesse voltado à constituição desse modelo de distribuição da produção agrícola. E vale um comentário também, ele vai falar de novas relações sociais. Que relações sociais são essas? Por exemplo, as relações envolvendo produtores e consumidores. E veja que interessante. Hoje, se eu for a um supermercado, por exemplo, vou comprar uma melancia, seguindo no exemplo, eu vou comprar uma melancia num supermercado. Eu não tenho absolutamente a menor ideia de onde aquela melancia foi produzida, quais foram os moldes da produção, se foi uma produção orgânica, se foi uma produção que utilizou uma grande escala de agrotóxicos, de fertilizantes químicos, que pode eventualmente, né, contribuir para uma pior qualidade do produto. Eu não sei quais são as relações trabalhistas envolvidas na produção daquela melancia, se houve uma exploração compulsória de uma mão de obra, se tem algum tipo de problema relacionado à produção, ok? Eu não tenho absolutamente nenhuma informação a respeito daquela produção. Eu simplesmente vou lá no mercado, compro a minha melancia e levo ela para minha casa. Então, note até que ponto a gente tem, de certa forma, por conta dessa estrutura em circuito longo, eventualmente, repare na alienação que existe em torno da produção, tudo bem? E do consumo. Reparem nessa condição. Você permitindo um contato mais direto entre consumidor e produtor, você, de certa forma,
torna um pouco mais humanizada essa relação de consumo, porque você vai parar para pensar, né, nas pessoas, né, nos lugares, nos impactos que são ocasionados por conta daquela produção. Então, de certa forma, você tem uma alteração, né, nas relações de consumo, você tem, né, nas relações sociais que estão permeadas nas relações de consumo. Então, de certa forma, a gente pode, de fato, considerar que, né, as relações sociais vão também se alterar conforme a adoção de um circuito curto. Portanto, podemos considerar a primeira e a terceira afirmações como corretas, né, A1 e A3, ficamos então com a alternativa E. Tudo bem? Então é isso, gente. Espero ter ajudado. Fico por aqui. Até a próxima. Bons estudos para você.